está começando mais um programa TV Câmara aqui pela TV Nepomuceno. Hoje a gente recebe aqui pela primeira vez o assessor jurídico da Câmara Municipal, que é o Dr. Emerson Jader Freitas. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, doutor. Prazer é meu e, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e estou à disposição. Ô doutor, a gente sabe aí que você tem muito tempo aqui dentro da Casa Legislativa, assessorando os presidentes e, claro, todos os vereadores da Casa Legislativa. Gostaria hoje, nessa primeira entrevista nossa, que você explicasse para os nossos telespectadores e para todos os ouvintes da Rádio Clube como que funciona, qual que é o papel do assessor jurídico dentro da Câmara Municipal. Bom, o assessor jurídico é um cargo que existe dentro do plano de cargos da Câmara e que tem várias atribuições. E dentre elas eu posso dizer aqui, primeiro, a mais importante, que o nome já fala, de assessoramento da Câmara Municipal, é tudo que for ligado à lei. Vou falar aqui de uma forma que as pessoas possam entender melhor. Tudo que for ligado à lei, que é a Constituição Federal, evidentemente que nem todos os vereadores têm uma capacidade assim, técnica, vamos dizer assim, de conhecer como que é a tramitação das leis, né, as leis do país que regem as matérias e tudo. Então, o que acontece? Todas as proposições, ou que posso falar de uma forma mais clara, todos os projetos de lei que vêm do prefeito municipal para a Câmara, que os próprios vereadores resolvem elaborar uma lei para regular alguma coisa da cidade, tem que passar pelo crivo de uma assessoria jurídica, porque tem todos os procedimentos para colocar isso em votação na Câmara. Não é simplesmente escrever de qualquer forma e colocar que a lei vai ficar defeituosa. Então, o assessor jurídico tem esse dever, essa atribuição de assessorar. O vereador tem alguma dúvida? O nosso assessor, nós estamos querendo propor e apresentar um projeto, uma lei para a cidade com relação a essa matéria, assim, assim, assim. Então, o que eu vou fazer? Assessorá-lo, eu vou estudar, pegar a Constituição Federal, as leis federais, a Constituição do Estado, para ver se essa lei que o vereador ou o próprio prefeito está mandando para a Câmara, ela não infringe, ela não contraria a Constituição Federal. Então, essa é uma das atribuições do assessor jurídico. Além de outras que posso citar também aqui, organizar a biblioteca da Câmara, entendeu? Representar a Câmara em alguns processos judiciais, por exemplo. Eu vou ter uma procuração do presidente e ser constituído lá dentro de um processo lá no fórum, que às vezes envolve a Câmara Municipal, eu posso atuar como advogado da Câmara. Então, essas são as mais importantes. Com certeza é um auxílio muito grande, né? Para o vereador, tanto para o presidente, porque às vezes, que nem você disse mesmo, a gente não tem tanto conhecimento técnico de como funcionam as normas e as leis. E você está aqui justamente para dar esse respaldo a eles, né? Exatamente. O problema é o seguinte, nós estamos num país, Brasil é um país que tem uma grande quantidade de legislação, de leis federais, leis estaduais, tem a Constituição nossa que tem certos países, como os Estados Unidos, que a Constituição tem poucos artigos, que regulam praticamente de uma forma geral toda a questão constitucional do país. A nossa Constituição tem inúmeros artigos, é muito grande. Então, o vereador, ele fica completamente perdido às vezes, porque chega um projeto, o prefeito encaminha para a Câmara, por exemplo, um projeto de lei que só ele pode apresentar. Tem isso também que depois eu gostaria de esclarecer, porque tem matérias que o vereador não pode apresentar, é competência exclusiva do prefeito municipal. Aí o prefeito manda para a Câmara.
para ser discutido e, se for o caso, aprovado pelo plenário da Câmara. Só que são questões extremamente complexas. Tem questões, por exemplo, as leis orçamentárias do município, para o pessoal entender, que fala do dinheiro do município. O que o município arrecada, o que ele recebe do Fundo de Participação dos Municípios, que vem lá do governo federal, o que o prefeito tem que encaminhar para a Câmara todo ano, o que ele pretende fazer, que ele tem em mente de fazer para a cidade no próximo ano. Inclusive tem uma reunião específica para aprovar essa lei. Exatamente, o regimento prevê que quando vai aprovar essa lei de orçamento, né, que fala do dinheiro do município, tem que ser uma reunião específica para isso. Então o que acontece? Se não tiver uma assessoria jurídica, e a gente que é advogado, que tem o conhecimento, né, de direito administrativo, constitucional, o vereador fica completamente perdido, porque fala de direito financeiro, inclusive, que fala sobre direito tributário, né, de impostos, e o vereador não é obrigado a saber disso, ele não é um profissional habilitado para aquilo. Então, se ele não tiver uma assessoria jurídica, ele fica perdido, ele não sabe o que votar, o que ele vai... Se ele pode propor uma emenda, ou seja, o prefeito manda um projeto de uma forma, o vereador fala, não, mas eu tenho uma ideia de apresentar alguma coisa para modificar isso que o prefeito está mandando para a Câmara, o que é chamado de emenda. Ele pode emendar, né, acrescentar alguma coisa naquela lei, ou retirar alguma coisa que ele acha que é errado. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter uma assessoria de um advogado, que é o caso do assessor jurídico, senão não vai para lado nenhum, fica muito complicado, muito difícil. Mas às vezes o povo, de um modo geral, não entende isso, porque a legislação é muito vasta, é muito grande. E, inclusive, tem casos, por exemplo, que às vezes as pessoas, de um modo geral, a sociedade, falam, o prefeito deveria fazer aquilo, ou o vereador deveria fazer isso, mas a lei não permite. Existe um bloqueio ali que a lei não permite, se ele fizer é ilegal. Então é uma coisa que tem que ficar clara para todos entenderem. Ô, doutor, uma outra pergunta para você, essa é uma que eu considero muito importante, porque a gente vê os vereadores, muitas vezes a própria comunidade chega para o vereador e fala, o vereador, por que não está sendo tal obra, por que isso está assim? Mesmo qual que é o papel do vereador? O vereador, gostaria que você deixasse bem claro para os nossos telespectadores a real função de um vereador dentro da Casa Legislativa. Outra questão importantíssima também, que os eleitores, a sociedade, o povo de um modo geral, às vezes fazem confusão, porque o vereador, por lei, ele tem funções importantíssimas, mas limitadas, porque às vezes o pessoal mistura a Casa Legislativa, né, a Câmara Municipal, a função do vereador, como se fosse uma função de administrador público, que compete ao prefeito. Então, isso acontece muito, né? A gente ouve na cidade as pessoas comentando, os vereadores não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, aquela obra tal da cidade, os vereadores não estão fazendo nada para aquela obra terminar, ou a obra está errada. Quer dizer, não é função legal, princípio do vereador. O vereador, a função legal dele é de legislar, de fazer leis, votar leis de interesse do município. Essa é a principal. E a segunda principal é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o prefeito, né, a prefeitura municipal. Então, por exemplo, se existe uma obra lá que está errada ou que não está sendo concluída, compete ao vereador o quê? Fiscalizar aquilo, ver o que está errado, vem para a Câmara nas reuniões, faz uma indicação, ou seja, pede o presidente para mandar um ofício para o prefeito explicar o que está acontecendo. Outra coisa que eles podem fazer também, as chamadas indicações.
O que significa? O vereador representa o povo aqui dentro da Câmara. Então, ele está em contato com o povo. Os eleitores que votaram nele, que elegeram ele para ser vereador, evidentemente que tem aquele contato com o seu vereador. Então, o que ele vai fazer? Meu vereador, eu votei em você, você está representando o povo lá, mas você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Bom, peraí, não é bem assim. Eu não tenho poder para fazer. O que eu posso fazer para você ou para a comunidade é uma reunião, ver o que vocês estão querendo, o que está acontecendo e o que eu posso fazer. Ir na Câmara, mandar um ofício para o prefeito, passando as reivindicações de vocês, e o prefeito vai atender ou não. Atender ou não. Porque se o prefeito não atender, o vereador não tem poder de ir lá, passar na frente e mandar fazer aquela obra. Ou atender o que a população está querendo. Ele não tem. A lei não dá essa atribuição, essa função para ele. Ele não tem como fazer isso. Então isso tem que ficar muito claro. Uma outra dúvida que a comunidade tem é com relação à tramitação dos projetos. Como que funciona? Bem, é um outro problema também muito complicado das pessoas entenderem às vezes. Então, por isso, repetindo, eu vou falar de uma forma bem simples do funcionamento, do procedimento dos projetos. Primeiro, eu tenho que falar o seguinte, que o que o povo tem que saber? Que o povo também tem direito de apresentar um projeto ou fazer uma lei de interesse local, de interesse da comunidade. Isso está previsto na lei também. Então, se a sociedade resolver fazer uma lei, falar, vamos fazer uma lei para a nossa cidade, assim, eles podem fazer. Só que tem que ter um número de assinaturas da população que a lei também define. Então, não adianta 10, 20 pessoas falando, não, vou fazer uma lei lá, apresentar lá na Câmara Municipal. Não é bem assim. Que é chamado um projeto de iniciativa popular, que a população pode pegar um grande número de assinaturas. Você pega, por exemplo, Nepomuceno, que tem aí em torno de, me parece, 27 mil habitantes, aí tem que fazer um cálculo e ver quantas assinaturas são necessárias de toda a população para que a população entregue na Câmara um projeto para fazer uma lei de iniciativa popular. Isso é possível? Mas tem que ter um grande número de assinaturas. Fora isso, como que é possível fazer uma lei? Através dos vereadores. Cada vereador tem o direito de chegar, conversar com a população e ver as necessidades do interesse local do município e resolve apresentar na Câmara Municipal um projeto para que aquilo vire uma lei e que seja aplicada e que seja cumprida por toda a população. Ele tem esse direito? Tem esse direito. Outra coisa, a mesa diretora da Câmara também tem o direito de apresentar um projeto para fazer uma lei. O prefeito municipal também tem o direito de apresentar e a grande parte dos projetos, a maior parte dos projetos vem do Poder Executivo. Agora, uma coisa que o pessoal tem que entender, tem que ficar bem claro também, é questão da competência para apresentar isso. E quando eu falo competência, não é falar se a pessoa sabe fazer ou não sabe fazer, não é isso não. Competência juridicamente quer dizer o quê? Se a lei permite que um vereador apresente aqui uma lei, um projeto, sobre uma matéria, sobre toda e qualquer matéria, não pode. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas por que o vereador que eu votei nele lá, já falei com ele, por que ele não apresenta lá um projeto? Tá para fazer uma lei para a cidade, uma lei nesses termos, para regular uma certa matéria. Por que ele não pode apresentar? Porque a Constituição Federal, a lei orgânica do município, que é uma Constituição do município, ela é muito clara. Tem certas matérias que apenas o prefeito municipal pode fazer um projeto e apresentar para os vereadores votarem aquele projeto. Aí, o que pode acontecer? Os vereadores, se for uma matéria de competência exclusiva do prefeito,
Os vereadores terão de conversar entre eles, levar isso para o prefeito, sentar, reunir, mostrar para o prefeito que é preciso que haja uma lei naqueles termos, mas quem pode fazer essa lei? Só o prefeito municipal, porque a Constituição determina. Então não adianta o povo querer, mas o vereador não fez aquela lei que eu pedi. É porque ele não pode fazer, a lei não permite. Ele tem uma certa limitação legal. Aí tem que ser o prefeito municipal elaborar o projeto lá e mandar para cá. Aí sim, aí os vereadores vão discutir. Você me perguntou sobre os procedimentos aqui, né? Como que corre a tramitação dessas leis, dos projetos. Quando vem para cá, para a Câmara, é distribuído aqui. Protocolou na Câmara, já está em andamento na Câmara. O que vai acontecer? O presidente vai encaminhar esses projetos para as 3 comissões da Câmara Municipal. Uma comissão é de Constituição e Justiça, o que ela vai analisar? Se aquele projeto ali está dentro da Constituição Federal, dentro das leis, se não está ferindo a Constituição, porque se estiver ferindo, ele não pode ser aprovado aqui, porque senão vai virar uma lei inconstitucional, que todo mundo vê na televisão toda hora aí, falando sobre a Justiça falou que a lei daquele município é inconstitucional. Por quê? Porque não foi estudado aqui na Câmara. Quando foi para aprovar a lei, né, não teve assessoria jurídica, as comissões não olharam direito. Aí vota um projeto que a Constituição fala que aquilo não pode ser feito, vota uma lei no município contrariando a Constituição Federal. Aí o que é? Inconstitucional. Se passar pela Câmara, o prefeito aprovou lá, publicou, virou lei no município, qualquer cidadão pode denunciar isso para o promotor de justiça, o Ministério Público, que é o promotor de justiça, pode entrar com uma ação na justiça e anular essa lei, porque ela é inconstitucional. Então é uma questão extremamente complexa, é muito difícil, não é muito simples, entendeu? Mas então as tramitações são dessa forma. Os projetos passam pelas comissões, uma é de Constituição e Justiça, a outra é uma comissão de obras, servidores públicos, serviços públicos, a outra que é muito importante também é de orçamento, aqui da Câmara, que são compostas por 3 vereadores, cada comissão é composta por 3 vereadores. O que a comissão de orçamento vai analisar? Chegou uma lei aqui para ser aprovada, um projeto, eles têm a obrigação de estudar o quê? Se tem dinheiro lá do município para depois fazer cumprir essa lei. Se isso estava lá no projeto que o prefeito antes tinha mandado, dentro das obras que ele pretendia fazer para o município. Se no orçamento do município tem dinheiro suficiente para cumprir aquela lei. Então a comissão vai fazer esse estudo. E a outra comissão é de servidores públicos, de obras, e vai verificar as questões relacionadas com essa matéria. Só depois de aprovado nessas comissões, os pareceres, né, cada um vai dar um parecer, é que coloca no plenário, ou seja, para todos os vereadores votarem aprovando ou reprovando aquela lei. Doutor, por que o projeto ele tem que ser aprovado em primeira votação e segunda votação? Não pode ser votado em uma mesma reunião. Essa questão também, ela é prevista na Constituição, na Constituição Estadual, em toda a legislação. Por quê? Porque nós temos também vários tipos de projetos. Tem um projeto, quando é um projeto de, por exemplo, resolução, o que é? É um projeto que é votado só que no âmbito, só dentro da Câmara Municipal, porque é questão administrativa aqui da Câmara, questões mais simples aqui que vai votar só para interesse aqui dos vereadores e coisa administrativa. É uma resolução. Isso aí é uma votação só tem uma votação. Quando é um projeto de lei ordinária, que a gente fala, né, um projeto mais complexo, a lei exige que seja em 2 votações. Então, depois que as comissões, não, esse projeto está apto, está certinho, pode levar para ser votado, tem que ter a primeira e depois, na próxima reunião, a segunda. Isso o quê? Dá até mais tempo do vereador, até, se for o caso, ele pode até votar favorável numa primeira reunião
E depois, na segunda, ele analisou mais profundamente aquele projeto e resolve votar contra depois. Ele viu que ele errou. Então, dá oportunidade para o próprio vereador reconsiderar a decisão dele. Eu votei errado na primeira vez, eu vou reconsiderar. Na segunda votação, eu vou votar contra. E aí fica valendo a segunda. Entendeu? Tem projetos que tem projeto de lei complementar, que geralmente é mandado pelo prefeito, que ele complementa uma lei que já existe. E esse projeto também tem que ter um quórum diferente. O que é quórum diferente, para todos entenderem? Tem que ter uma maioria absoluta dos vereadores votando favorável para poder aprovar aquilo. Porque se não der a maioria absoluta dos vereadores da Câmara, aquele projeto vai ser rejeitado, porque a lei exige que seja assim. Então são vários detalhes, né, que acontecem dentro desse processo legislativo. Doutor, aproveitando aí o gancho, né, gostaria que você explicasse rapidamente para a gente como que é esse projeto do concurso público da Câmara Municipal. Bom, aí já é um caso concreto, né, que está na Câmara atualmente, que inclusive já foi aprovado em primeira votação. Esse projeto é o seguinte: a Câmara Municipal, há muitos e muitos anos, realizou um concurso público. E que, se não me falha a memória, eu acho que foi o único concurso público que teve para a Câmara. Então, para o pessoal entender, o que é o concurso público? A lei exige que todo cargo público, seja na prefeitura, na Câmara, ele tem que ser preenchido. Quem que vai ocupar aquele cargo ali? É uma pessoa que tem que fazer provas, né, para ver se ele passa naquela prova, para poder ser nomeado como servidor público para ocupar aquele cargo. Isso é a regra geral que está na Constituição e está na lei. E dentre esses cargos que são criados, existem alguns que a Constituição Federal, o legislador lá constituinte, quando fez a Constituição lá em 1988, né, e que já teve várias reformas e tudo, deixou uma exceção, abriu uma exceção. Então, alguns cargos que são criados, eles podem ser de livre nomeação pelo presidente da Câmara, ou pelo prefeito municipal, se for o caso, entendeu? E da mesma forma que o presidente da Câmara pode nomear uma pessoa da sua extrema confiança para ocupar aquele cargo, ele também pode exonerar, ou seja, falando no direito trabalhista, ele pode mandar embora, a hora que ele bem entender, sem nenhum direito trabalhista, sem nada. Então, eu estou falando isso por quê? Porque dentro desse projeto de plano, chama Planos de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal, ele consta a criação desses cargos necessários hoje para o funcionamento da Câmara Municipal. Por quê? Existia apenas um cargo efetivo aqui, que uma pessoa que passou num concurso público há muitos anos atrás. E até hoje não tinha mais concurso. Não teve outros concursos. Agora, com esse projeto aprovado, não podemos dizer questão de tempo, que dia que vai ser, quanto tempo que vai demorar para realizar esse concurso, mas obrigatoriamente vai ter que ser realizado esse concurso público para todas as pessoas interessadas fazerem a prova e, se for o caso, aprovadas e para serem nomeados como servidor da Câmara Municipal. Muito bem, tá aí o Dr. Emerson Jader Freitas Andrade, ele que é assessor jurídico aqui da Câmara Municipal. Hoje ele veio aqui com o intuito de explicar aos nossos telespectadores, também ouvintes aí da Rádio Clube AM, como que funciona a tramitação dos projetos, qual que é o papel do vereador aqui dentro da Casa Legislativa e também a sua função como assessor jurídico dentro da casa. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, né? Porque a gente sabe que uma entrevista não tem tanto tempo assim, mas o assunto é muito vasto, né? Tem muita coisa que a gente pode conversar com a população, esclarecer, porque infelizmente no nosso país a população não é politizada desde cedo, desde criança. Eu até tenho uma ideia que eu acho
que deveria ter no currículo das escolas, na educação de base, né, até o ensino fundamental, uma matéria específica de educação política, entendeu? Igual antes tinha de educação moral e cívica, onde as crianças possam, desde muito jovens, muito novas, aprenderem como que funciona a política, porque a política é muito bonita e a democracia é o melhor regime que existe, né? Que o povo tem como eleger os seus representantes. A política é excelente, muito bonita, mas desde que praticada com ética, com responsabilidade e cumprimento das leis, né? Com legalidade. E isso é muito importante. Então, se as crianças aprenderem isso, daqui muitos e muitos anos, você pode ter certeza que o país vai estar muito mais politizado. As reuniões das câmaras, das assembleias legislativas vão estar sempre lotadas, porque a população vai ter aquele gosto, aquele prazer de acompanhar, e os jovens ter o prazer de se apresentar para a sociedade e se apresentarem como candidatos e se elegerem como vereadores, deputados e trabalharem com dedicação e realmente em benefício da população e levando o interesse público acima de tudo. É isso aí, a gente fica por aqui então, um grande abraço a todos, tem aí uma ótima programação aqui pela TV Nepomuceno, um grande abraço a todos.